Nesse vídeo vou falar sobre como desistir. Olá pessoal, aqui é Renan Sassi. Se por acaso você ainda não for inscrito, clique em inscrever-se aqui embaixo, porque aqui no canal tem conteúdo novo toda semana sobre gestão para pequenas empresas. E se você não quiser perder nenhuma atualização, participe da minha lista VIP do WhatsApp. O link estará aqui na descrição também. As ideias contidas nessa apresentação eu extraí do livro The Jeep, do Seth Godin. E o Seth Godin fala que se você não puder ser o número 1, você deve desistir agora. E nós vamos entender mais à frente o que isso significa. E em primeiro lugar, por que ser o número 1 importa? Bom, eu quero que você pense em um canal de TV aberta, em uma rede de postos de combustível e em uma marca de refrigerante, de Guaraná. Se você mora no Brasil e se você fala português, muito provavelmente você deve ter escolhido pelo menos uma dessas três marcas, Guaraná Antártica, Postos Ipiranga e Rede Globo, muito provavelmente. E é por isso que ser o número 1, ser reconhecido como o número 1 em determinado mercado, importa tanto. Porque vem muito mais rápido à mente do consumidor e aí, lógico, a decisão de compra ou a decisão de assistir ou a decisão de consumir produto ou serviço fica muito mais rápida. Ou seja, a briga com o segundo, terceiro e quarto colocado é muito mais vantajosa para você, número 1. Esse gráfico eu extraí do livro The Jeep e ele representa a porcentagem de venda de sabores de sorvete nos Estados Unidos em uma determinada época. Em primeiro lugar, a gente tem o sorvete de baunilha, em segundo, chocolate e assim por diante. Note que o sorvete mais vendido de baunilha é 3 ou 4 vezes a mais do que o de chocolate e assim por diante. Ou seja, o primeiro colocado ganha muitas vezes mais do que o segundo. E a partir do terceiro, quarto e quinto, a briga é muito parecida. Agora, imagine, substitua sorvete de baunilha, por exemplo, por marca de restaurante, ou substitua o sorvete por marca de refrigerante, por exemplo, ou substitua o sorvete por salão de beleza na sua cidade, por exemplo. Eu não tenho como dizer que o gráfico vai ser exatamente igual, mas provavelmente vai ser parecido com esse. O número 1 ganhando muitas vezes, vendendo muitas vezes a mais do que o segundo colocado, e a partir do terceiro, quarto e quinto, a briga fica muito apertada. E por que o número 1 é tão valorizado? Bom, o livro defende que é em função do The Jeep. O que seria Jeep? Seria, numa tradução literal, o mergulho. Eu vou explicar mais adiante com um gráfico e você vai ter claro o que isso significa. Mas antes eu tenho mais um exemplo. Para fazer essa apresentação, após ter lido o livro, eu fui pesquisar qual é a média salarial de um médico no Brasil e de um enfermeiro. E olha só o que eu descobri. Uma pesquisa com 11.823 salários de médico dá uma média de 7.567,98 para trabalhar 27 horas por mês. Enquanto enfermeiro, uma pesquisa com mais de 32 mil salários para trabalhar 39 horas por mês, uma média salarial de em torno de 1.676,50. Note que isso é Brasil e é média salarial de, se eu não estou enganado, uns 2 anos atrás. Ou seja, um médico ganha, em média, 6,5 vezes a mais por hora para trabalhar a mesma hora proporcional no mês. E a minha pergunta é, por que um médico ganha mais de 6 vezes do que um enfermeiro, por exemplo? E aí talvez você possa dizer, porque um médico salva vidas, por isso ele precisa ganhar bem. Eu tenho outros exemplos para provar que não é só porque ele salva vidas que ele ganha bem. Por exemplo, o motorista de ônibus escolar. Se ele dirigir mal, se ele bater o ônibus, se acontecer alguma coisa, ele pode matar diversas crianças. Afinal de contas, ele transporta todos os dias, às vezes crianças pelo interior, às vezes até na BR, crianças. Um policial militar, por exemplo, se ele não for bem treinado, se ele errar um tiro, por exemplo, ou se ele errar na hora de reagir, ele pode matar outra pessoa, ou pode deixar de salvar outra pessoa. Um bombeiro, por exemplo, se ele não for bem treinado, ele pode pôr em risco
vidas de pessoas. E um salva-vidas, por exemplo, que trabalha em uma praia, se ele não estiver atento, enfim, uma pessoa pode se afogar e a pessoa pode morrer. Agora, eu te pergunto, um motorista de ônibus, um policial, um bombeiro ou um salva-vidas que trabalha na praia, ele ganha a mesma coisa que um médico? Ele ganha o mesmo salário proporcional, como eu mostrei anteriormente? Bom, em alguns casos pode ser que ganhe, mas a gente sabe que a maioria dos casos não é bem assim. A maioria dos motoristas de ônibus escolares, policiais militares, bombeiros ganham abaixo do valor médio de um médico. Estou fazendo essa comparação com o médico só para ficar mais claro para você. Por que um médico ganha 6,5 vezes a mais do que um enfermeiro, por exemplo? A resposta que eu tenho após ter lido esse livro é em função desse deep, desse mergulho. E agora eu vou explicar para você no gráfico o que isso significa. Bom, imagina que essa linha horizontal representa o esforço que você precisa colocar em um projeto, por exemplo. E imagina que essa linha vertical, essa linha em pé, representa o resultado que você tem em um projeto, seja numa profissão, seja num esporte, ou seja em qualquer projeto da nossa vida. Quando a gente começa nessa seta vermelha que eu estou indicando. E conforme o projeto vai andando, a gente fica contente, a gente começa a ter resultado e o nosso resultado aumenta conforme o nosso esforço. Ótimo. Só que chega numa hora que, por mais que nós nos esforçamos, o resultado começa a decair. E ele vai decaindo, até que chega aqui. Esse seria o mergulho, esse seria o deep, esse seria esse mergulho no gráfico, esse fundo no gráfico. E é aqui que as coisas ficam difíceis, porque a gente se esforça muito, a gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo e muitas vezes a gente não vê o resultado. Muitas vezes o resultado diminui se comparado com o início do projeto, como você pode ver no gráfico. Porém, o que acontece é que se nós continuarmos nos esforçando, gradativamente o nosso resultado vai aumentando até que a gente tem um pico de excelência. Note que quando eu falo projeto, pode ser montar uma empresa, pode ser fazer uma faculdade, pode ser uma profissão, um projeto de 30 anos, por exemplo, uma carreira, por exemplo, e assim por diante. Para quase tudo da nossa vida, esse gráfico se aplica. E um tempo atrás, um amigo meu montou um restaurante. E logo no primeiro mês de operação desse restaurante, ele teve um resultado excelente. Ele ganhou o equivalente a 5, 6 vezes o salário antigo quando ele era funcionário nesse restaurante. Ou seja, com relativo pouco esforço, ele teve um resultado ótimo. Isso deixou ele muito animado e nesse gráfico é representado por esse primeiro topo, né? E ele foi trabalhando, no quarto, quinto mês, o resultado deu uma caída, ele começou a ter que fazer muito mais esforço para trazer gente, para deixar os clientes contentes. E mais ou menos com 9 ou 10 meses, ele chegou nesse vale, ele chegou nesse The Deep, que o livro chama, né, The Deep. E mais ou menos ele ficou durante um tempo, né, nesse vale, né, nessa parte baixa, fazendo muito esforço e tendo pouco resultado, cerca de 2 ou 3 meses, e quando deu um ano e pouquinho de restaurante, ele fechou o restaurante. Ou seja, muito provavelmente, se ele tivesse continuado se esforçando, continuado investindo no restaurante, muito provavelmente ele poderia ter essa ascensão que a gente mostra nesse gráfico. Para quase todo projeto na nossa vida é assim. Porém, esse contraste entre sucesso inicial, entre aspas, fácil, e fracasso, entre aspas, com muito esforço, desanima muita gente. Afinal de contas, quando eu comecei, eu não trabalhava tanto assim e eu ganhava um monte de dinheiro. Agora eu trabalho muitas horas, eu estou me esforçando muito e não estou ganhando tanto assim. Tem alguma coisa errada, isso aqui não é para mim. E aí a pessoa larga a empresa, fecha a empresa. E só que é preciso entender que esse gráfico vai se aplicar para quase tudo na sua vida. Se você começou a fazer uma dieta, provavelmente você, no passado, você deve ter enfrentado uma parte baixa de resultado. Se você largou a dieta, provavelmente foi nessa parte baixa. Se você começou a fazer academia e largou a academia, provavelmente não foi no primeiro dia da academia que você largou, provavelmente foi nessa parte baixa que eu acabei de mostrar. Se você tivesse continuado, você já sabe o que te esperaria
na frente. Tem mais algum exemplo? Um colega meu de faculdade começou junto comigo, ele fez toda a faculdade, 90% do curso, e chegou no último semestre, na hora de fazer o TCC, ele largou a faculdade. E disse, eu vou voltar depois, e nunca mais voltou e não se formou. Ou seja, ele investiu, pagou 95% do curso, mas por um semestre ele não se formou, por mais alguns reais ele não conseguiu se formar. Muito provavelmente porque essa parte baixa, ela não necessariamente segue essa linha perfeita, né? Ela pode ser mais acentuada no final, ou tá um pouquinho antes, e assim por diante. E aí eu volto a fazer uma comparação, porque essa discrepância, a minha explicação e a explicação do livro, porque essa discrepância de salário entre médico e enfermeiro, sendo que os dois salvam vidas. Um estuda mais, um estuda menos, um investe mais na faculdade, outro investe menos na faculdade. Pode ter diversas explicações, mas essencialmente é por causa desse vale nesse gráfico. Essencialmente é por causa desse dip. Não, mas o médico investe mais na faculdade. Tudo bem, então esse gráfico pode ser um gráfico financeiro, por exemplo. Se você conversar com 99% dos médicos, muito provavelmente você vai encontrar um ou outro que teve facilidade de pagar a faculdade, que foi tranquilo a sua graduação. A maioria deles tiveram dificuldades, tiveram que vender o carro, tiveram que fazer financiamento, se endividaram, ou seja, passaram por um período muito difícil de sufoco para conseguir formar um médico na família, por exemplo. Ou, se a gente comparar, fazer uma outra comparação, esse dip, esse vale, pode ser logo no início, em entrar em um curso de medicina. Ou seja, existem diversos pequenos gráficos na nossa vida que, somados, geram esse gráfico que você está vendo na tela. Por exemplo, passar no curso de medicina já, sabe, só nessa prova inicial já deixa um monte de candidato para trás. Só esse vale no gráfico já deixa um monte de gente para trás. Aqueles que conseguem passar, seja pagando o cursinho, seja se esforçando, seja empenhando-se, conseguem entrar no curso. E aí começa outro vale, começa outro gráfico, seja para pagar o curso, seja para conciliar estudo com outros projetos e assim por diante. E depois que termina, começa outro gráfico, a residência e assim por diante. Se a gente comparar a diferença essencial desses dois profissionais, a explicação da diferença salarial é que, primeiro, existe esse vale muito mais íngreme. Quanto mais íngreme for esse vale, menos gente passa. Quanto menos gente passa por esse vale, as pessoas que passam por ele, no outro lado, são mais valorizadas. Isso significa escassez. E a gente vai ver agora no próximo slide. Por que escassez é tão importante? Quando algo é escasso, quando tem pouco de alguma coisa no mundo, nós seres humanos, tendemos a valorizar muito essas coisas que existem em pouca quantidade no mundo. Por exemplo, toda seleção de futebol sonha em jogar uma Copa do Mundo e ganhar uma Copa do Mundo. Por quê? Porque são pouquíssimas pessoas que entraram em campo e levantaram a taça numa final de Copa do Mundo. Por quê? Porque acontece, porque não acontece todo ano, isso já gera escassez. Poucos times jogam, daqueles que jogam, só um ganha. Ou seja, é muita escassez e é por isso que é tão esperado quem gosta de futebol e é por isso que clubes e jogadores se esforçam tanto para conseguir ganhar. Por exemplo, todo ator sonha em gravar para a Globo, uma novela da Globo, ou fazer um filme em Hollywood, por exemplo. Por quê? Porque é a Globo, porque é Hollywood, porque são poucas pessoas que conseguem chegar lá. Todo músico de rock, ou seja lá qual banda, sonha em tocar no Rock in Rio ou um grande festival de música. Mas nota que quando acontece pouco de algo, o Rock in Rio, uma vez a cada ano ou 2 anos, não tenho certeza, gera escassez. Poucas pessoas sobem naquele palco
Só os artistas mais qualificados sobem naquele palco. E é por isso que, de um lado, artistas querem subir nesse palco e do outro, pessoas querem assistir essas pessoas que conseguiram subir no palco. E, continuando no nosso slide aqui, todo autor de livros busca entrar para uma lista de best-seller. Best-seller da Globo, do New York Times, do Washington Post, ou seja lá quais listas de qual categoria você escreve. Mas todo o autor busca entrar nessa lista. Por quê? Porque poucas pessoas entram. Logo, quem entra é mais valorizado pela sociedade. E aí, falando sobre como desistir, escassez, The Deep e toda essa metodologia de como desistir, então talvez você deve estar se perguntando, então quer dizer, Renan, que nós não devemos desistir nunca? Talvez você já deve ter ouvido uma frase do tipo, vencedores nunca desistem. Na verdade, vencedores desistem. Isso mesmo, vencedores desistem das coisas certas. Vou dar o exemplo do Jack Welch. Ele foi CEO da General Electric, ou da GE, como é conhecida, durante 20 anos. E note o que aconteceu na empresa no tempo em que ele foi CEO, no tempo que ele foi o líder da empresa. Ele começou aqui em mais ou menos 1981 e saiu aqui onde a setinha está mostrando, mais ou menos 2000, 2001. Durante 20 anos ele foi CEO. E dá uma olhada no gráfico das ações da GE enquanto ele foi CEO. A linha antes de 1981 quase era nula. O preço das ações era muito baixo. Poucas pessoas investiam na GE. Depois que ele virou o líder da General Electric, as ações começaram gradativamente a subir, até que chegou naquele pico máximo. E depois que ele deixou de ser CEO, as ações estão, se a gente olhar os últimos 10 anos, em uma tendência de queda. Não significa que é uma má empresa, nem nada disso. Quando a gente olha 10 anos, e isso é longo prazo, elas estão em tendência de queda. Mas talvez você deva estar se perguntando, como ele fez isso? Desistindo. O Jack Welch desistiu de tudo que a General Electric não podia ser a número 1 ou no máximo a número 2 em um determinado mercado. Então a empresa, como era uma empresa já grande naquela época, tinha diversas linhas de produtos, eletrodomésticos, motores, diversos produtos. Eu não vou saber nem dizer tantas linhas de produtos que a GE tinha. Mas em resumo, o que ele fez foi o seguinte, foi desistir, parar de vender, parar de fabricar, vender todas as divisões da empresa que trabalhavam com um determinado produto que eles não poderiam ser o número 1. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a General Electric fazia eletrodomésticos. Ela via que não tinha condições de ser o número 1 ou no máximo o número 2, porque, sei lá, a Philips Valita estava consolidada no mercado, por exemplo. Então, eles desistiram, venderam essa divisão da empresa que fabricava eletrodomésticos e focavam naquilo que realmente eles tinham a chance de ser o número 1 ou no máximo o número 2. Por exemplo, para você ter uma ideia, a General Electric fabrica até motores de aeronaves, ou seja, é um mercado muito competitivo, tem muito dinheiro envolvido. Eu não sei precisar agora se eles são o número 1 ou no máximo o número 2, mas era essa a filosofia dele enquanto ele foi CEO durante esses 20 anos. E além desse gráfico, como você já conheceu, chamado The Deep, existem outros dois gráficos que vai deixar mais claro sobre como e quando desistir e como aplicar essa mesma estratégia que o Jack Welch utilizou na GE. O próximo gráfico é chamado de beco sem saída. E o beco sem saída é esse gráfico que eu estou apontando na seta vermelha aqui, que é nessa linha pontilhada, ou seja, por mais que você coloque esforço em um determinado projeto, os seus resultados geralmente não aumentam tanto. Você coloca muito esforço, você investe dinheiro, você investe tempo, você estuda, mas você não melhora muito mais. Isso é o chamado beco sem saída. Vou dar alguns exemplos de beco sem saída. Por exemplo, vender uma tecnologia já antiga ou que está se tornando antiga,
Por exemplo, se você tinha uma locadora um tempo atrás e você continuou se esforçando, continuou investindo, não importa o quão boa a sua locadora seja, muito provavelmente os seus lucros vão caindo ano após ano. Por quê? Porque a tecnologia foi mudando, ou seja, é preciso desistir. Talvez desistir da locadora, mas talvez não desistir do ramo de serviços, talvez não desistir de ser empreendedor. É isso que eu quero dizer. A gente precisa ter bem claro quando a gente está sendo teimoso em algum projeto e precisa ter bem claro quando a gente está pensando em desistir de algum projeto só porque está sendo difícil. Ou seja, o gráfico do beco sem saída é que realmente você não tem saída. Não interessa quanto dinheiro você coloque, não interessa quanto tempo você coloque, os seus resultados não vão aumentar muito mais porque simplesmente não depende de você. Depende do mercado, depende dos clientes e dentre outros fatores. Outros exemplos de becos sem saída, não só no mundo empresarial, mas nos relacionamentos, por exemplo, pode ser um relacionamento abusivo com um marido, ou com uma esposa, ou com o seu chefe, por exemplo, se você for funcionário ainda. Se você está num relacionamento desse, provavelmente você está em um beco sem saída, você não consegue mudar a outra pessoa. Então, por mais que você se esforce, por mais que você estude relações pessoais, por mais... enfim... Por mais esforço que você coloque nessa relação, muitas vezes você está em um beco sem saída e o resultado você está vendo ali na tela, nessa setinha preta, está escrito failure, ou seja, fracasso. Eu tenho um outro exemplo de um amigo meu que um tempo atrás estava trabalhando em uma empresa excelente e ele estava em uma função, ele começou embaixo, né, na empresa, trabalhou muito tempo, se esforçou muito tempo, se eu não estou enganado ele foi promovido, mas ainda assim estava em uma função baixa. Ele estava estudando, estava fazendo graduação, estava realmente se esforçando, investindo o próprio dinheiro em educação e ele foi pedir para o chefe dele, olha, eu estou trabalhando, eu estou estudando administração, por exemplo, e eu queria ver se eu poderia ter uma promoção, talvez não agora, mas no futuro, enfim, eu preciso ter uma luz, né? Eu preciso crescer na carreira. E não interessava, por mais que ele se esforçasse, trabalhava, chegava cedo, saía tarde, não interessa, por mais que ele se esforçasse, ele não tinha nenhum sinal de promoção, ou seja, ele estava em um beco sem saída. Não estava na mão dele crescer na carreira, estava na mão do chefe dele, nesse caso, né? Nem todos essas relações empresariais são as mesmas, mas nesse caso ele estava fazendo a parte dele e a empresa não correspondia. Ele estava em um beco sem saída. A solução é sair e procurar outro emprego, ou sair e montar uma empresa e assim por diante. Ou seja, você precisa reconhecer quando você está em um beco sem saída ou quando você está passando por uma dificuldade que você sabe que se você continuar se esforçando, que se você continuar investindo tempo e dinheiro, você vai ter sucesso, como visto no gráfico anterior. Você precisa distinguir esses dois gráficos. O próximo gráfico é chamado de declive ou o penhasco. Esse gráfico se aplica geralmente para vícios. Como assim vícios? Imagina um cigarro, você começa a fumar hoje, tá? Você está aqui no início, e aí conforme os dias vão passando, conforme os anos vão passando e conforme você vai se viciando e se acostumando cada vez mais com a nicotina, com a fumaça e com todo aquele ritual e com todo aquele hábito, vai sendo mais difícil deixar esse vício. Ou seja, o seu prazer em fumar vai aumentando ao longo do tempo. Até que acontece até que você chega nesse penhasco, ou seja, você descobre que tem câncer, ou descobre que tem um problema sério, ou descobre que o cigarro está afetando seriamente alguém da sua família. E aí, rapidamente, uma coisa que te dava prazer no dia a dia passa a gerar uma grande dor, no caso de uma doença grave, por exemplo. E talvez você deva estar se perguntando, por que esse gráfico desse dip, desse vale é assim? Por que a gente rapidamente começa com um desempenho bom, depois vai piorando e o sucesso está lá depois desse vale de muito esforço, de muita dor, de muito perda de sono? Por que é assim? Bom, imagina essa linha pontilhada vermelha, que é o topo desse primeiro resultado que você tem. Até ali, você consegue chegar com as habilidades que você já tem.
Por exemplo, digamos que você começa, sei lá, a praticar um esporte, por exemplo, e logo você se anima com aquele esporte, você se destaca de pessoas que estão jogando ou praticando esse esporte já há algum tempo. E as pessoas pensam, olha, essa pessoa é prodígia, ela nasceu para isso. Na verdade, esse rápido crescimento é por quê? Porque você empenha as habilidades que você já tem para conseguir um resultado imediato. E quase com tudo é assim na vida. Quando a gente, por exemplo, quando uma pessoa começa em um novo emprego ou começa em um novo empreendimento, começa numa empresa, ela já tem algumas habilidades, né? E já tem aquela motivação inicial para começar no novo emprego, aquela motivação inicial, tudo é novo, né? Aquela novidade para começar no novo empreendimento. Então você rapidamente tem esse resultado. O problema é que com o passar do tempo a motivação vai baixando, as coisas vão começando a ficar difíceis e é a partir daí que você começa a aprender novas habilidades. E esse fato de aprender novas habilidades, aprender novas coisas, novas matérias, digamos assim, é que faz com que você tenha esse vale de desempenho. E aí, se você conseguir passar por ele, você começa a caminhar em direção ao sucesso. Imagine que você começa a estudar matemática de novo, por exemplo. Você tem, claro, ali as operações básicas do dia a dia, e você começa a estudar matemática e rapidamente você começa a pensar, olha, eu não lembro mais disso, não lembro mais daquilo, não lembro mais daquele outro. E você vê, por exemplo, uma criança do seu lado fazendo as contas fácil. Por quê? Porque ela está estudando isso no dia a dia. E aí você passa por esse vale, você começa a se comparar com essa criança, você começa a dizer, não, mas eu tenho, sei lá, 30, 40 anos e tem uma criança, um adolescente de 12 anos ali que dá de 10 a 0 em mim em determinada tarefa, talvez eu não seja para isso. Enfim, você começa a se comparar, começa a acontecer muita coisa na sua vida e aí você desiste. Mas é lógico, né, que aprender matemática ou qualquer nova matéria na nossa vida, ou liderança, ou gestão financeira, ou gestão ou gestão de empresa, são diversas matérias que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E aí, quando é que é a hora certa de desistir? No início do vídeo eu falei como desistir. Bom, geralmente as pessoas não desistem logo na primeira semana ou não desistem nessa linha vermelha pontilhada. Por quê? Porque tem toda a motivação do novo projeto, porque tem toda aquela ambição de conquistar algo, você começou ontem e rapidamente tem um desempenho, um resultado muito bom. Por que desistir agora? Geralmente as pessoas não desistem no início, né? Geralmente as pessoas desistem aqui nesse chamado de dip, porque é aí que as coisas ficam difíceis. Mas quando é a hora certa de desistir? Bom, aqui é a hora certa de desistir. Por quê? Porque você já experimentou algo, você já viu se é ou não para você, e se você não tem certeza se é ou não para você, se você acha que não é para você, a hora certa de desistir é aqui. É quando o resultado começa a baixar. Se você, por exemplo, não tem certeza se é ou não para você esse emprego, se é ou não para você empreendedorismo, se é ou não para você determinado curso, você precisa desistir no início, porque é aqui que você investiu menos recursos, menos tempo e menos esforço para fazer algo. Aqui, nessa parte baixa do vale, é a hora errada de desistir, porque geralmente, quando você desiste aqui, você geralmente não está desistindo pelos motivos corretos. É como se você falasse para sua mente o seguinte: tá doendo, então para. Não quero mais isso, então para. Eu estou sofrendo, então vou parar de fazer algo. Só que a gente tem que ter certeza, tem que ter claro que se nós continuarmos, nós vamos deixar muita gente para trás. Poucas pessoas passam desse vale de desempenho, poucas pessoas cruzam essa linha. E o sucesso está logo aí na frente. Geralmente, quando as pessoas desistem aqui, nesse vale de desempenho, geralmente é uma decisão de curto prazo, pensando no hoje, no final do mês ou no máximo no final do ano. O problema é que essa decisão de curto prazo, que está te impactando negativamente agora, ela tem um impacto de longo prazo na sua vida. Por dois motivos. Primeiro, porque você já investiu muito tempo e dinheiro
já passou por mais da metade do caminho e vai desistir quando as coisas ficam difíceis. Na verdade, desistir quando as coisas ficam difíceis é mais fácil do que desistir quando as coisas estão indo bem. A coisa mais fácil que você pode fazer é desistir quando as coisas estão difíceis. Parece contraintuitivo, mas é a realidade. Quando você está fazendo pouco esforço e as coisas estão indo bem, é aí que fica difícil de desistir. E é aí que as pessoas não desistem. E é justamente ao contrário que você precisa fazer. Você precisa desistir quando as coisas estão indo bem, mas você sabe que isso não é para você, ou você sabe que logo ali adiante você vai ter um vale de desempenho e você não quer pagar o preço para cruzar esse vale, então é ali que você precisa desistir. Quando você chegou nesse vale de desempenho, quando as coisas ficam difíceis, você precisa continuar. E tem um outro detalhe, quando você desiste aqui, você já investiu tempo e dinheiro. E isso fica marcado na sua memória que no próximo projeto você vai desistir de novo quando as coisas ficam difíceis. E no próximo projeto você vai desistir de novo quando as coisas ficam difíceis. E adivinha, você vai passar a vida desistindo e nunca vai conquistar algo realmente grande. É o exemplo da tática de fila de mercado que muitas pessoas utilizam. Eu já fiz muito disso, tá? Escolhe uma fila do mercado, tem 20 caixas, escolhe um e fica cuidando outras filas. Vê aquela fila que está andando mais rápido. E aí tem uma fila que parece que está andando muito mais rápido, porque a caixa é mais rápido, porque ela dá o troco mais rápido, ou porque tem um empacotador mais rápido. E aí você diz, estou perdendo tempo nessa fila, vou para outra. E aí você vai para outra, que parece mais rápida. E aí ocorre um problema com o caixa que você escolheu, acaba a fita, acaba o troco, enfim, a pessoa volta para devolver um produto, acontece um problema. E aí você fica cuidando das outras filas que estão andando muito mais rápido porque a sua está parada. E aí o que acontece? Você muda de novo para outro caixa. Até que você percebe que já estaria em casa se não tivesse mudado de fila. Eu não estou falando para você ficar numa fila que tem problema, nem nada. Eu estou falando que existe esse dilema, essa dualidade na nossa vida, que se nós ficarmos sempre trocando de fila, de caixa em caixa, nós nunca vamos chegar em casa. Agora, se nós escolhermos um caixa e ter certeza que a gente vai poder chegar no final, que está tudo certo, que está andando, que, enfim, que a operadora do caixa está fazendo o trabalho dela e que se nós persistirmos nesse caixa, nós vamos chegar em casa, é isso que você precisa fazer. Esse DDIP acontece inclusive na fila do caixa, acontece inclusive nos relacionamentos, acontece inclusive em um emprego, em uma empresa ou qualquer projeto que exista na nossa vida. E antes de terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Você está em pânico? Você está com medo? Está ansioso para tomar uma decisão? Não sabe se desiste de um projeto ou não? Bom, se a resposta for sim, então não desista. Você sempre pode esperar até amanhã para desistir. O meu conselho é, espere o pânico passar. E geralmente quando a gente tem medo, quando a gente tem pânico, quando as nossas emoções estão muito fortes, que a gente toma decisões erradas. Então, espere um pouco, espere uma semana para tomar essa decisão. Se você está tomando uma decisão levando em consideração somente esse momento da decisão, se você está sofrendo algo agora e por isso você quer desistir, provavelmente pode ser uma decisão errada. Provavelmente pode ser uma decisão que vai beneficiar você hoje, mas que vai limitar você amanhã. Então, se você estiver em pânico, não desista. Em resumo, para fechar essa nossa conversa, avalie com clareza quais das 3 situações você se encontra. Primeira delas, DDIP, ou seja, esse vale de desempenho. Desista agora se você não for capaz de atravessar o vale, ou se você não tiver a disposição de investir tempo, dinheiro ou energia para atravessar esse vale de desempenho. Se você se encontra nesse vale, se você está com medo, não desista. Você sempre vai poder desistir amanhã, caso você não tenha desistido hoje. Então, adie mais um pouco, espere mais um pouco para desistir se você se encontra na situação desse vale de desempenho.
A segunda situação que você pode se encontrar é o beco sem saída, como você já sabe. Não interessa quanto esforço ou energia você coloque para fazer com que algo aconteça, o resultado simplesmente não depende de você. Se você se encontra em um beco sem saída, desista agora. E o chamado The Cliff ou o penhasco. Se você se encontra nessa situação em que as coisas vão melhorando aos poucos e depois pioram repentinamente, como um vício ou qualquer coisa do tipo, desista agora. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem conteúdo novo toda semana sobre empreendedorismo e gestão para pequenas empresas. Se você não quiser perder nenhuma atualização, participe da minha lista VIP do WhatsApp. O link estará aqui na descrição. Meu nome é Renan Sassi e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!